Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó, venha, Santo Espírito, espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dar-lhes paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar, neste lugar. Podes reinar, Senhor. Esse lugar é teu, essa casa é tua, Senhor. Nela nós guardamos para ti, para você, para o Senhor. Glória a Deus, amados, a graça e a paz. Estamos mais uma vez aqui, reunidos na presença do Senhor. E já podemos contemplar alguns irmãos conosco. A graça e a paz, irmã Kika Tomé, Deus abençoe. Suzana Lúcia, paz. Inalda Barbosa, a paz do Senhor, minha irmã. Creuza Silva, Deus abençoe, a paz. Patrícia Veras, Deus abençoe. E Kika Tomé. Ivani Barbosa, Deus abençoe. E Keitel Reis. Pois é, já tem uns amados irmãos conosco aí na abertura desta live, que é promovido pela Igreja Evangélica Emanuel em Olinda. Que vocês possam ser abençoados poderosamente pelo Senhor nesta noite. Irmã Creuza Silva também conosco nesta noite. Deus abençoe, irmã Creuza. E vamos continuar louvando a Deus. Hoje estou cantando músicas do querido irmão, pastor Armando Filho, daqui de Pernambuco. Uma bênção, né? Homem de Deus. E eu quero cantar agora Ajuda-me. Há quanto tempo aqui me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. E em momentos de oração, quantas vezes te falei
Eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. E em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Oh glória, oh glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muito bem, quem está mais conosco? Olha aí, chegou mais gente. O povo de Deus está presente nessa live. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a minha tela, meus amados. Muito bem, muita gente conosco. Vou voltar mais ainda. Irmão Rodrigo de Sales, Deus abençoe, meu levita. Saudade da sua voz aqui cantando, viu? Eita, me lembrei de você ontem, cantando as músicas comigo. Suzana Lúcia, Deus abençoe. Irmão Kevin Keitel Reis, desculpe, meu irmão. Claudinete Travassos Leal, Deus abençoe, Claudinete. Carol Tomé, Deus abençoe, esposa de Keitel. Gleice Aguiar, cadê o Elson? Meu irmão Elson, Deus abençoe vocês, boa noite. Thaís Melo, a nossa irmã do projetor, do computador, uma bênção. E com ela está o presbítero Júnior e a diaconisa Ana Rosa. Deus abençoe vocês aí, viu?
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Daqui a pouco vamos orar, viu? Irmão Keitel, Creuza Silva, Deus abençoe, a graça e paz. Irmã Tilio, nossa irmã Tilio está conosco, Deus abençoe, minha irmã. Um abraço, irmão Omar e toda a turma aí. E a nossa irmã Adina Simone Raposo, com Edson Raposo, esse casal abençoado que a gente conhece de longas datas. Ivan Barbosa, Deus abençoe, glória a Deus, meu irmão. Meu irmão Plauto Torres, Deus abençoe Plauto e sua família. Bem-vindo à turma da live Emanuel. Irmã Creuza Silva, Deus abençoe nossa irmã. Ivan Barbosa, Deus abençoe. E olha aí, dando parabéns a Creuza, olha aí, Creuza, recebeu parabéns aqui online. Deus abençoe. Muito bem, amados. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra com a pastora Selma e também vamos orar junto com os irmãos, amém? Então, um pouquinho de paciência e vamos continuar louvando. Ainda com Armando Filho, essa aqui foi a grande pedida no Brasil inteiro, essa música. Ainda hoje é cantada por muitas igrejas, até no exterior. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, oh, oh, mas você tem um valor. Glória a Deus. Pois é, amados,
Como canta outro cantor abençoado, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, pulo e louvo. Oh, glória! Amém, glória a Deus. Que bênção. Quem está mais conosco? Deixa eu ver aqui no meu playlist. Muita gente, viu? Hoje é sábado, né? Tem muita gente em casa. Aldenice Lira, vovó Nice, né? Patrícia Alves, Que bênção, Patrícia, seja bem-vinda em nome do Senhor. Amém. Obrigado, Thaís. Estamos precisando, viu, de orações, viu? O trabalho aqui é uma bênção, mas tem uns contratempos de vez em quando. Mas Deus está no controle, eu creio nisso, viu, meu irmão? Obrigado aí pela lembrança. Pastora Selma já está no recinto. E eu quero cantar o último louvor. Falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, o amor. Mas é o amor de Deus, que é maior do que o amor do homem, amém? Essa canção do Marquinho Gomes, eu gosto muito, o amor nunca perde. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. Nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos, os seus pecados Deus esqueceu. O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus, que serve a Jesus, que serve a Jesus. O amor sempre vence. Paulo disse, capítulo 13 de Atos, ou melhor, de 1 aos Coríntios, olha como eu estou esquecido hoje, que tudo depende do amor, né? É um parágrafo interessante ali, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele escreveu um capítulo inteiro sobre o amor. E no final ele fala, tudo sofre, tudo crê. Você crê? Então receba o amor de Deus na sua vida aí, em nome de Jesus. Agora, vou chamar a pastora Selma para trazer a palavra para nós nessa noite. Deus abençoe. Fica ligado aí. No final nós voltamos para orar com os irmãos.
Glória a Deus. Amém. Muito bem, pastora. A tribuna é sua. Amém, pastor. Traz uma Bíblia para mim. Sim. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, mais um dia, graças a Deus, na presença do Senhor, mais um dia em que nós nos reunimos aqui para falar das grandes maravilhas do Senhor, das boas novas da salvação, que verdadeiramente, amados, o que nós fazemos e o que nós temos é exatamente isso. A nossa salvação e as boas novas da salvação. A palavra do Senhor diz: quão maravilhosos são, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Estamos muito felizes porque estamos vendo muitos dos nossos irmãos aqui, pessoas muito queridas, pessoas que alguns dias a gente não vê, mas que estão continuamente conosco. Amém? Amados, hoje nós vamos dar continuidade, como nós falamos, daquela pregação de ontem. Na verdade, não somente da de ontem, mas nós vamos dar continuidade à pregação da quarta-feira, quando nós falamos das tentações de Jesus no deserto. E as tentações, amados, que Jesus passou e ele sofreu exatamente porque Deus queria resgatar a nossa identidade, ele queria nos resgatar como povo dele, ele queria refazer a história da humanidade. Por quê? Porque Deus, ele havia construído um projeto para a salvação de um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que ele havia escolhido para si. Mas, amados, nós, seres humanos, talvez fosse exatamente isso que Deus quisesse nos comunicar, que nós, seres humanos, com as nossas fragilidades, com todas as nossas fraquezas, nós não temos capacidade alguma de vencer não apenas as tentações, mas também os desertos da vida, amados, se Deus não estiver conosco. E o povo de Deus, quando saiu do Egito, ontem nós falamos um bocado sobre isso, quando saiu do Egito, saiu com muitos problemas, saiu com muitas dores, saiu com muito sofrimento. E, amados, o povo de Deus, quando ele entrou na Terra Prometida, ele entrou preparado por Deus. Deus necessitou trabalhar na mente do seu povo, trabalhar no coração do seu povo, tratá-lo para que pudessem todos entrarem na Terra Prometida. E foi exatamente esse o caminho, amados, no caminho do tratamento, em que muitos não conseguiram sobreviver. Muitos, amados, não conseguiram superar. Muitos não passaram pela prova do Senhor. É muito triste, amados, nós sabermos que muitas vezes Deus não consegue nos aprovar. Ou melhor ainda, vamos colocar isso de uma outra forma. Muitas vezes nós não conseguimos ser aprovados pelo Senhor. Por quê? Porque os nossos caminhos, eles não são os caminhos do Senhor. Amém? Está aqui. Que é?
Amém, amados? Amados, vamos continuar. O pastor falou aqui que a tela mudou e realmente mudou porque eu estava pegando aqui na internet o nosso texto bíblico para que nós pudéssemos fazer a leitura. Pastor, por favor, me traga uma Bíblia. A Bíblia, porque eu ia colocar aqui na tela, mas aí para não criar essa dificuldade com os irmãos, nós vamos fazer a leitura mesmo. Amados, quando nós começamos a falar sobre o povo de Deus saindo do Egito, nós vimos, e é exatamente o tema da nossa pregação, e é exatamente isso que nós queremos falar, sobre quem sobrevive, quem vence, quem supera, quem consegue vencer no mundo de crises, no mundo de grandes dificuldades, no mundo em que todas as pessoas, infelizmente, muitas pessoas, não conseguem ver o horizonte, ver o futuro, ou ver uma luz depois de um grande túnel na vida. Somente fortes, amados. E isso aqui fala de uma seleção do Senhor. Que seleção? A primeira seleção, e ontem nós falamos sobre isso, é a escolha de Deus. Deus faz suas escolhas. Na verdade, o Senhor, Ele é quem nos escolhe. A própria palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele nos disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos dignos de justiça. Que vades e deis bons frutos, frutos de salvação, frutos amados. Que frutos são esses? Eu fico imaginando uma árvore. Essa árvore, ela pode ser frondosa, ela pode ser linda, maravilhosa, mas os seus frutos são o que nos alimentam. E nós buscamos, amados, nas árvores, o fruto para nós nos alimentarmos. Se nós levarmos em consideração que nós somos que Jesus é o tronco e que nós estamos enxertados, nós somos os ramos, nós somos dessa grande árvore, e essa grande árvore, nesses ramos, vai dar frutos. Nós precisamos entender que os nossos frutos, eles precisam estar de acordo com a natureza dessa árvore que é Jesus, ou seja, com a natureza de Deus. É por isso que o Senhor todo o tempo fala que nós devemos seguir os mandamentos do Senhor. E são esses exatamente, amados, esses mandamentos que nós temos aqui, que devem guiar a nossa vida, que devem guiar a nossa caminhada. E, amados, quando os homens, eles nos veem, eles vão buscar os nossos frutos. As pessoas que estão lá fora, elas estão buscando frutos nas nossas vidas. E não nos enganemos, amados. Certamente, muitos quererão ou desejarão colher frutos amargos da nossa vida. Porque as nossas fraquezas, para aqueles que não amam a Deus, representam a fraqueza da nossa fé e, portanto, do nosso próprio Deus. Precisamos entender que aqui, desde o dia em que nós seguimos ou decidimos seguir a esse Deus, nós, quando falamos e quando fazemos, não falamos e fazemos aquilo que vem de nós. E as pessoas nos olham não pelo que nós somos ou quem nós somos, mas pelo que aquilo que nós representamos. E se nós dizemos que temos Deus no coração, e se nós não atendermos às suas prescrições e não seguimos os seus mandamentos, é como o próprio Senhor diz, nós somos o quê? Taxados de mentirosos. E quem é o pai da mentira? O próprio inimigo das nossas almas. Precisamos ter essa consciência de que aquilo que nós fazemos vai dizer quem é o nosso Deus. Foi por isso que Deus selecionou um povo que não era povo, porque veio de um Abraão, um homem sem possibilidade de ser pai, de uma mulher
sem nenhum recurso humano mais que possibilitasse o sonho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O sonho de Deus na nossa vida, ele vai se realizar. Porque não depende das minhas condições e possibilidades, mas sim do poder de Deus que se aperfeiçoa em minha e na nossa fraqueza. Então Deus escolhe, ele escolhe um casal para mostrar o seu poder. Daquele casal vem um, desse um vem mais dois, e desse dois vem 12, e desses 12 vem o quê? Uma multidão. Mas onde foi que esses 12 cresceram, se multiplicaram? Saíram da condição de uma pequena família para se tornar uma nação ou se tornar um povo forte. Foi no Egito, na terra de Gósen. Em que circunstância, amados? Um dos filhos de Jacó, José, eleito. Amados, depende tudo na nossa vida do projeto que Deus tem para o meu e para o seu viver. Nós precisamos ter essa consciência que a nossa vida está traçada no livro de Deus. Nós somos um plano perfeito e Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. E foi José. Vejam o caminho, amados, que Deus trilhou com José para que José se preparasse e se transformasse no segundo homem mais poderoso do Egito. E não apenas isso, a capacitação que Deus deu a José para projetar aqui um plano, porque Deus sabia daquela seca, Deus sabia daquele momento em que toda aquela terra seria assolada por aquele evento climático, para que o Senhor traçar um plano para colocar o seu povo e para dar ao seu povo o melhor da terra do Egito, aquele que se sobressairia, aquela nação que se sobressairia a todas as demais nações. Tudo que Deus faz hoje, amados, nós não sabemos, mas nós saberemos amanhã. E tudo que Deus quer é que nós confiemos nele. Podemos confiar no Senhor, porque Ele é fiel. E, amados, José, adolescente, traído, invejado, vendido, prisioneiro. Imagina a juventude desse rapaz, foi totalmente destruída, a adolescência dele, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus foi a sua própria construção. Quando chega lá no Egito, esse mesmo José novamente passa por traição, injustiça, falsidade, perseguição. E quando ele está totalmente fortalecido, o Senhor diz: agora, José, eu vou te colocar naquele lugar, ou eu vou te colocar naquele patamar que eu escolhi para ti. Por quê? Porque não é por ti, vamos voltar para a pregação de ontem, não é por nós que Deus faz, mas é através de nós, para que todo o seu povo e toda a sua nação seja abençoada. Amados, temos que ter a consciência de que nós somos uma árvore que ela tem que dar muitos frutos e alimentar muitas vidas. Que o Senhor nos encha da capacitação do seu Santo Espírito, que nós tenhamos a mente renovada, o coração transformados, para que demos esses frutos que são dignos de arrependimento, para que todo mundo possa receber mais do nosso Deus. Amados, atitudes são muito mais poderosas do que palavras. As palavras podem ir com o vento, mas a nossa marca está na nossa vida, nas nossas atitudes e no nosso agir diário, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, entre a nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Nós precisamos ser como Eliseu, um homem que alguém olha e diz: ali vai verdadeiramente um homem de Deus. Mas, amados, Deus leva José para o Egito, prepara José para dar livramento ao seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa, meus amados. Deus ainda tem poder para usar muitas pessoas em nosso favor,
e também poder para nos fazer um instrumento para abençoar muitas vidas. Eu quero que vocês hoje, amados, medite nisso. Deus te fez como um projeto, aleluia, para abençoar muitas vidas. E você ainda se alegrará com os frutos que Ele produzirá através de você, com os frutos do seu trabalho. Glória a Deus por isso. Só, amados, que o Senhor deu crescimento àquele povo. Quando Deus mandou as pragas para o Egito, quem foi que sobreviveu? O povo escolhido. O povo que tinha uma marca diferente. Um povo que Deus guardaria do grande tormento. E nós não vamos mais falar muito sobre isso, porque ontem nós falamos bastante. Então, a primeira coisa que a gente aprende, quem é que sobrevive? Quem é que vence as batalhas? Aquele que está com Deus no seu barco. Amados, quando Jesus entra no nosso barco, quando Deus está no nosso barco, quando nós damos a Deus a legalidade, ou seja, quando entregamos a Deus as nossas vidas, quando abrimos o nosso coração e dizemos: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida. Existe um cântico que nós cantamos muito: entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Ou seja, amados, nós estamos dizendo: Senhor, vem, eu estou pronto. Não vai ser fácil, não vai ser fácil para os nossos olhos humanos, mas o produto do trabalhar de Deus na nossa vida é o maior presente, a maior riqueza que nós temos. Então Deus preparou um povo, Deus fez esse povo atravessar o Mar Vermelho, deixou com que todos aqueles que não tinham com Ele uma aliança, meus amados, precisamos ter uma aliança firme com Deus. Nós precisamos saber que existe um Deus que é o nosso Deus, mas que eu preciso honrar essa aliança que eu fiz com Deus. Eu preciso verdadeiramente deixar Deus conduzir. Qual é a mensagem da aliança? A mensagem da aliança é andarem os dois juntos, andarem, caminharem o mesmo caminho, terem os mesmos valores, os mesmos princípios e estarem dentro do mesmo ambiente. Nós precisamos deixar que Deus, Ele controle as nossas vidas. Como controlar as nossas vidas? Deixando que o Espírito Santo transforme, renove a nossa mente. Que não sejamos nós, mas Ele através de nós. Então, amados, quando nós estamos com Deus, é o primeiro passo para nós sermos mais do que vencedores. O segundo passo, amados, para que nós possamos sair e sermos mais do que vencedores, é passar por todas as provas. O pastor gosta muito de cantar aquela música do irmão Lázaro: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E é verdadeiramente isso, passar pela prova dando glória a Deus. Amados, nós nunca vivemos, eu acredito que no país, pelo menos não na minha geração, não no meu tempo de vida, por momentos de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta guerra. Para onde nós nos viramos, amados, para norte, para sul, leste, oeste, toda a humanidade, ela está em litígio. E quando nós vamos para os profetas já falam sobre isso, mas isso não é uma coisa nossa, nós vemos isso no meio do povo de Deus. Vejamos, amados, onde é que estava o povo de Deus? No Egito. Quantos anos? 430 anos. 430 anos. Se nós imaginarmos, amados, que, digamos, a vida útil daquelas pessoas naquele tempo fosse 50 anos, nós estávamos falando de 8 gerações e meia. Ou muito mais do que isso, porque nós sabemos que nem todos sobreviviam tanto tempo, por conta das condições de vida. Ou seja, amados, nós estamos falando de muitas gerações, de aprendizados dentro do Egito.
Aquele povo que ali cresceu, daqui a pouco estava absorvendo a cultura egípcia. Não apenas absorvendo, mas também criando uma mentalidade de escravos. Amados. Deus não tem propósito para com escravos, mas com livres. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele nos libertou. E a palavra do Senhor diz, se o Senhor nos libertar, se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O deserto, amados, fala de cura. Hoje eu quero falar de cura. A primeira coisa que acontece, amados, é quando eles entram em Mara. Encontra-se no capítulo 15, a partir do versículo 25 ao 27, amados. São muitas as referências bíblicas. E aqui no capítulo 15, amados, diz o seguinte: todavia, a partir do versículo 23, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Por isso, então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor. Aqui está o milagre, amados. Aqui está o caminho, clamar ao Senhor. E ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. E aqui, amados, é impressionante como Deus trata conosco, declarando: se ouvires atentamente a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Yahvé, aquele que te restaura. Amados, Deus é quem nos restaura. Aqui o Senhor estava indicando ao povo que aquelas águas representavam o seu poder na vida de cada um. Então chegaram a Eli, onde 12 fontes de água e 7 palmeiras, onde havia 12 fontes de água e 7 palmeiras, e acamparam junto às águas. Ontem também nós falamos sobre Eli. Mas eu quero hoje focar exatamente nessas palavras do Senhor. Quando ele começou a trajetória com o povo de Deus, qual foi a primeira grande batalha? Foi com as suas curas. Aqui aponta, amado, porque a água, ela fala de vida, água da vida. Nós não conseguimos sobreviver sem água. O ser humano pode passar 40 dias sem se alimentar, isso já está comprovado, mas não supera mais de 3 dias sem beber água. Por quê? Porque a água é a fonte da nossa vida. E é exatamente isso que Deus está falando. Mara é o lugar. Quando você sai do Egito, quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus passa a ser o nosso Senhor, quando Ele passa a ser o nosso Salvador, quando Jesus entra na nossa vida, amados, a primeira coisa que Ele quer fazer é curar as fontes da nossa vida que estão dentro do nosso coração. Aquelas águas geralmente são amargas porque nós chegamos do Egito, da terra da escravidão. Nós chegamos do mundo, amado. O Egito aponta para o mundo. Nós saímos do mundo, amados, cheio de mazelas, cheios de vícios, cheios de, caminhos totalmente dissociados. E quando nós mergulhamos, amados, na presença do Espírito, nas águas do Espírito, o Senhor começa a promover no nosso coração a cura. É de dentro para fora. Amados, o povo de Deus precisa ser restaurado. É exatamente o que ele diz aqui. Aquele que te restaura. Deus é o Deus que nos
cura e que nos restaura, que nos liberta de todas as nossas chagas e faz com que nós sejamos uma nova criatura. Ou seja, ele nos liberta do peso do pecado que habita em nosso coração. Mas, amados, nem todos superam. Por quê, amados? Porque muitos continuam ainda com a mente escrava, a mente no Egito e do Egito. É como se estivesse dizendo, eu estava lá no mundo, eu estava lá no Egito, mas lá pelo menos eu tinha fonte de água suficiente para sobreviver. Aqui não, cadê as águas? Essas águas são amargas. Isso fala, amados, dessa transformação que é necessário ter em nosso coração. São as saudades das coisas que nós deixamos para trás e que às vezes atrapalham tanto a nossa vida. E o Senhor está dizendo, eu quero te restaurar. Eu vim aqui para te restaurar. Aqui fala de uma ação profunda do Espírito Santo de Deus no nosso coração. E ali em Maras, irmãos, o Senhor, ele foi muito claro, muito objetivo. E disse, olha, eu aqui estou dando a vocês o mandamento e eu vou provar o coração de vocês. Amados, tudo que Deus faz na nossa vida, ele nos avisa. O Senhor, ele não é um Deus de engano. E ele diz, eu quero ver se verdadeiramente vocês vão atender, vão seguir os meus preceitos. Por quê? Porque os meus mandamentos ou os meus preceitos são fontes de vida. Glória a Deus por isso, amados. Mas, amados, depois, logo após Mara, chega exatamente, amada, Elim. Mas Elim, como ontem eu falei, é um lugar de passagem, de curta passagem. Por quê? Porque ali é o lugar de reabastecer. Ali é o lugar de revigorar as suas forças. Ali é uma sombra para descansar, mas é uma sombra para ser muito rápida, para que nós possamos ir para o próximo passo, amados. Por quê? Porque, amados, nós vamos seguir a jornada com Deus. Primeiro passo, a cura. A segunda, a restauração. O reabastecimento do Senhor. É Deus dizendo assim, eu vou contigo, mas eu também te conforto o coração. Aí logo em seguida, amados, vem o deserto de Sim. O deserto de Sim, amados, é a passagem entre a fonte de águas dos 12 poços e as 70 palmeiras e o Sinai. O que é o Sinai para nós, amados? É o altar. É a confirmação de Deus. O Sinai, amados, fala das revelações do Senhor e o derramar da glória de Deus sobre as nossas vidas. É nesse caminho do deserto e muitos, amados, não conseguem seguir. Muitos, amados, vão ficando pelo caminho. Por quê? Porque murmuram. Por quê, amados? Porque não têm capacidade de compreender o trabalhar de Deus na sua vida, na nossa vida. Amados, quando chega em Sim, eles veem que ali não tem abrigo. Em Sim, amados, o povo tenta Deus. Em Sim, amados, o povo não consegue enxergar pelas lentes da fé. Porque, amados, o início da nossa jornada não corresponde ao que Paulo diz, que as tribulações deste mundo não hão de se comparar com aquilo que o Senhor já tem preparado, com a glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós no fim da nossa jornada. Amados, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um momento difícil, mas o tempo não é esse o caminho que Deus tem para nós, não é o final da nossa história, é apenas, amado, o percurso até o final e aquilo que Deus já tem preparado para cada um de nós. Sim, é lugar de silêncio, amados. A falta de abrigo, falta de direção.
O povo de Deus olha e começa a questionar mais uma vez a Moisés. E diz a Moisés, olha, isso está no capítulo 16, amados, no versículo 2. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés. E Arão em pleno deserto. Amados, deserto não é lugar da gente contender. Deserto é lugar da gente se sentar. Não é lugar da gente contender com família. Vem o desemprego, as famílias se desagregam. Não, amados, é exatamente ao contrário, é quando a gente tem que estar mais unido um com o outro. Porque é nesse momento, porque a palavra do Senhor diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce da cabeça, passa pela barba e vai até a orla do vestido de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, é na comunhão, é no andar junto, é no buscar soluções em unidade, é na compreensão, é entender e é nós começarmos a ver Deus agindo na nossa vida através da nossa comunhão, que realmente há a bênção do Senhor. Mas o povo de Deus ali, o povo ainda tinha mente escrava. E diz assim, antes fôssemos mortos pela mão de Iavé na terra do Egito. Amados, o povo estava tão cativo que o povo preferia a morte do que passar pelo deserto e enfrentar todos os desafios. Não são dificuldades, são desafios para ser fortalecidos, porque a batalha que viria à frente, amados, iria exigir deles, primeiro, visão, segundo, fé e terceiro, a força física. Eles estavam peregrinos, eles estavam se exercitando para a batalha. Era só um caminho, era só uma trajetória. E Deus prometia que não os deixaria, os abandonaria jamais. E eles dizem, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. É aqui, amados, que o Senhor faz uma promessa e cumpre. Deus não apenas manda carnes, manda carne para eles, mas também manda o maná. E aqui, mais uma vez, amados, muitos foram desaprovados. Primeiro, por conta da murmuração. E segundo, amados, porque não obedeceram às prescrições de Deus. E eles dizem, evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. E mais uma vez, Moisés, ele recebe do Senhor a resposta. E o Senhor diz, eu vou mandar para vocês o maná, mas tem uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não guardem o maná de um dia para o outro, a não ser no sábado. Porque da sexta para o sábado, vocês vão precisar cumprir o Shabá. Ou seja, o sábado do Senhor, o dia do descanso. E o Senhor disse, é um vaso, é um homer, um vaso para cada um. Amados, aqui diz, essa história nos conta que muitos pegaram além de um vaso, outros pegaram para mais de um dia. E o que foi que aconteceu? No outro dia, aqueles que guardaram trouxeram contaminação, porque estragou, e não apenas estragou, mas criou larvas. E o Senhor olha para aquele povo e diz assim, vocês não estão sendo aprovados. Amados, não existe coisa melhor do que nós obedecermos a palavra do Senhor. Nós estamos, amados, muitas vezes querendo seguir o nosso próprio entendimento. Nós começamos a nos comparar com o próprio Deus. Esse povo, amados, duvidou todo o tempo de Deus. Não podemos duvidar do Senhor. Ou nós cremos que Ele é Deus, ou nós simplesmente vamos seguir os nossos caminhos, mas nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento, frutos que mostrem para as pessoas que estão lá fora que nós servimos a um Deus todo-poderoso. Não podemos duvidar do que Deus faz, porque Hebreus nos diz, é necessário que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele é Deus e é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sem fé, amados, é impossível agradar a Deus.
Ou eu creio em Deus, ou nós cremos em Deus. Ou então nós ficaremos no deserto, como o povo de Deus foi reprovado no deserto. Mas, amados, ali, mais uma vez, o Senhor mostra a sua fidelidade. Porque mesmo sendo o povo infiel, até o dia que o povo chegou a Canaã, teve do céu a provisão que eles tanto necessitavam. Deus é fiel, amados. Ele não vai deixar que esse povo que é fiel simplesmente morra no deserto. Não é isso, não é esse o plano de Deus para a minha vida nem para a sua vida. O plano de Deus para a nossa vida é um plano de bênção e de paz, e não de destruição. Deus não nos leva, Deus não caminha no deserto conosco para nos destruir, mas para nos fortalecer. Em nome de Jesus, amém? E amados, depois que o povo sai de Sim, o lugar onde o povo tentou a Deus, mas também Deus respondeu e mandou o maná, e mandou carne e cuidou deles, eles entram em Horebe. Horebe, amados, é o lugar de um grande milagre. Horebe, amados, era uma terra seca. Era exatamente em Refidim. Refidim, amados, era uma terra seca. E quando ali chegou, mais uma vez, o povo do Senhor vai contender com Moisés. Amados, Thaís, eu vi aqui a tua postagem, né, o teu pedido de oração pelos pastores, mas eu peço por todos os pastores, por todos aqueles que cuidam de rebanho. Eu quero também pedir pelos pais, por todos os pais, porque nós estamos vivendo uma geração em que muitas vezes os filhos, eles não querem entender nem receber os ensinos dos pais. Contendem com os próprios pais. Quero também pedir oração por todas as autoridades, porque a palavra do Senhor é tão clara em dizer que todas as autoridades são constituídas por Deus. Ah, amados, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus, Ele vai sempre nos honrar. O povo ali, amados, quando entrou em Refidim, amados, o povo mais uma vez contende, capítulo 17, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes. Etapas seguintes, a nossa vida é feita de etapas, amados. Muitas etapas. E precisamos ser aprovados. Quem não sai de um nível não vai conseguir nunca superar outro nível. Não vai conseguir chegar a outro nível. Você tem que deixar de ser bebê para se transformar em criança. Tem que sair da primeira infância para ir para a infância mais adulta. Tem que sair da infância e entrar na adolescência. Da adolescência na fase adulta. Da fase adulta, amados, quantas fases nós passamos e nos preparamos para sermos adultos fortes e depois sermos idosos. Amados, existem muitas pessoas que não querem crescer, que não querem passar de fases, não querem superar, querem continuar como crianças, querem continuar como povo no deserto. Não quer passar pelos desafios da vida e quando o desafio chega, teme e recua. A palavra do Senhor diz que Deus não se agrada daqueles que recuam, mas Ele tem prazer naqueles que vão, que persistem e que chegam, superam todas as dificuldades da vida. Amados, Deus não nos enganou, Ele não nos disse que nesse mundo não teríamos aflições, ao contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo, irmão, é ser resiliente na nossa linguagem atual, é ser persistente,
É insistir, persistir, não desistir, saber que a nossa vida, ela tem esperança para o meu futuro, tem esperança para o nosso futuro, tem esperança para o futuro do nosso país. Nós só ouvimos falar de destruição, só ouvimos falar de maldição, só ouvimos dizer que vai tudo se acabar, mas o Senhor diz: enquanto houver céus e terra, a minha palavra não passará. Enquanto houver céus e terra, o sol vai nascer, a lua vai surgir, e de mim vem a tua provisão. Glória a Deus por isso, amados. O povo de Deus precisa se assenhorar disso. Somente aqueles que vivem no Egito não têm esperança, mas nós saímos do Egito, podemos estar no deserto, mas o nosso futuro é a Canaã. O nosso futuro é a terra prometida, e terra prometida é aquela terra que emana leite e mel. Leite e mel, amados, fala de alegria, fala de substância, fala de quê? Fala de fortaleza. E não necessariamente, amados, de riqueza material, mas de uma riqueza que está aqui dentro, fala da nossa paz, e essa paz só Jesus Cristo pode nos dar. Só Ele nos garante. Amados, e aí a palavra do Senhor diz que eles partiram do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor. Precisamos ser direcionados, amados, pelo Senhor. E acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. Amados, aqui uma questão. Por que falar-se tanto de água? Porque a água é a fonte da vida. Aquela região é uma região árida. E é uma região em que para as pessoas, a água é a maior riqueza. Hoje nós vemos Israel conseguiu com muitas técnicas irrigar o seu solo, e lá existem pomares. Mas aqui está se falando do início de tudo. As pessoas não sabiam como produzir. Lembra que eles eram cativos? Quando nós ainda estamos, amados, com a mente cativa, nós não conseguimos identificar onde nem como nós vamos produzir frutos. Mas o Senhor, Ele está preparando um povo, fortalecendo um povo e dizendo a esse povo que aqui hoje está: eu estou dando a você, estou abrindo tua mente, vou abrir tua visão. Agora, amados, Deus não pode fazer nada sozinho. Ele conta conosco, nós temos que fazer a nossa parte. Ele diz que a bênção vem dele, mas o esforço é nosso. E, amados, lá o povo mais uma vez se desentendeu, pois com Moisés, e exigiu, dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Quantas vezes Deus deu àquele povo não apenas água, mas alimento. Satisfez a necessidade deles. Eles queriam carne e queriam pão, e Deus deu exatamente o que eles quiseram. Eles queriam água e Deus deu água. Deus deu descanso. Mas aquele povo, amados, no meio da jornada, tentou mais uma vez o Senhor. E quantas vezes, amados, nós somos como aquele povo no Egito e nós esquecemos das maravilhas de Deus. Ficamos aflitos e começamos a dizer: será, Senhor, que tu não estás nos vendo? E, amados, ali o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão um cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E ali, sabe qual foi o nome dado àquela terra, aquele lugar? Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova. O Senhor está mesmo entre nós ou não? Amados, quantas vezes nós ouvimos isso e nós dizemos:
como pode? Eu particularmente falo isso, amados. Mas quantas vezes na nossa vida isso é uma realidade? Porque quando a situação fica difícil na nossa frente, quando a conta chega e nós perdemos o emprego, quando a doença chega e nós não sabemos como tratá-la, quando muitas vezes o luto bate à nossa porta, quando muitas vezes, amados, a escassez, começamos a perder. Quer ver uma coisa, amados? Quando nós começamos a ver que o nosso corpo já não responde mais, quando vai chegando a terceira idade, muitas pessoas entram em desespero. É por isso, amados, que muitos não querem crescer. Mas eu quero te dizer uma coisa, em cada etapa da nossa vida, Deus tem algo muito melhor, porque o projeto de Deus é que nós sejamos aquelas árvores frondosas e que possamos abrigar multidões debaixo das nossas copas. Como poderemos ser árvores frondosas se não resistimos às intempéries da vida? Precisamos, amados, criar calo, mas um calo emocional e espiritual, fortaleza, até chegar o momento em que nada mais nos abalará. Mas ali, em Horebe, o povo também começa a ser preparado pelo Senhor. É um estágio, é o primeiro estágio da guerra. Porque ali em Horebe, pela primeira vez, eles são atacados pelos amalequitas. E é interessante, amados, que o Senhor ali vai dizer, vai mostrar ao povo como é que eles podem vencer uma batalha. E aqui nós vamos encerrar, amados. Porque amanhã nós vamos falar do Sinai e da chegada à Terra Prometida. Porque aqui, amados, o Senhor estava mostrando ao povo, olha, vocês são escravos, vocês estão sofridos, mas eu estou fazendo de vocês um povo forte. Porque a força de vocês não vem de vocês. A primeira coisa foi Deus abastecer. A segunda coisa foi Deus fortalecer. Mas fortalecer de forma tal que eles começariam a ter resgatado nos seus corações a fé e ser renovados, a autoconfiança. Primeiro Mara, quando eles estavam amargurados. Depois Deus tratando, mostrando, fortalecendo, dizendo, eu estou com vocês. E eles começando a adquirir confiança no Senhor. Alguns, porque nem todos adquiriram. E quando chega em Refidim, amados, o Senhor faz mais uma prova, submete o povo a mais uma prova. Em Refidim, o povo é atacado pelos amalequitas. E aqui, amados, começa a surgir uma figura chamada Josué. Josué, amados, ali o Senhor começa a apontar Josué como a liderança. É nesse momento, amados, que Deus começa a atestar cada um de nós. Muitos são aprovados e outros são desaprovados. Na casa do Senhor, amados. Na casa do Senhor, amados, quantos foram reprovados? Quantos não conseguiram passar por essa prova? Por quê? Porque vieram os ataques. Amados, todos sabem que num período como esse, alguns anos atrás, se eu não me engano, há 3 ou 4 anos atrás, 3 anos, né, pastor? 3 ou 4 anos que nós saímos do templo antigo. 2014, né? Não, 2016, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi 4 anos atrás, amados. Nós passamos, e muitas pessoas passaram junto conosco, por uma grande tempestade. Tivemos o nosso templo, os muros caíram por conta de uma grande chuva que atingiu aqui essa região de Olinda. Perdemos, a nossa igreja perdeu os muros, vândalos entraram, nos roubaram 3 vezes. Nós ficamos, amados, 7 meses sem ter um lugar onde cultuar. Que tempo tão difícil para nós, amados. Se não fosse o nosso presbítero e a nossa diaconisa Ana Rosa, eu não sei como é que nós teríamos conseguido superar. Foi um tempo de tantos ataques, amados, inclusive de dentro do nosso próprio ambiente. Mas, amados,
Muitos não conseguiram continuar conosco, mas aqueles que o Senhor escolheu, o Senhor também exaltou no nosso meio. E hoje nós estamos aqui. Hoje foi um dia em que teve uma grande chuva aqui. Gleice está aqui agradecendo pela oração. Gleice, hoje eu me lembrei tanto daquele dia. E eu daqui fiquei olhando o lugar onde estava a nossa antiga igreja, que hoje já não existe mais nem prédio, porque foi um prédio totalmente depredado. E, amados, eu olhei e vi as águas subindo. E o meu coração se alegrando no Senhor, porque o Senhor, Ele nos deu um novo templo, Ele fortaleceu o nosso povo, e hoje nós temos aqui uma comunidade, nós temos aqui irmãos fiéis. O Senhor renovou, o Senhor trouxe pessoas cheias do seu Santo Espírito. Eu quero aqui glorificar a Deus pela vida de cada um. Gleice, naquele momento, quando nós começamos a ver aquilo, era mais ou menos umas 9h30, 10 horas, e a chuva não passava. Eu e o pastor, nós fomos ali para a janela e começamos a clamar, e dizer: Senhor, suspende. Jesus, lança essas chuvas para o mar, Senhor. Não deixa o teu povo sofrer. Amados, para a honra e glória do nome do Senhor, 1 hora depois, começaram às 4 horas. Eu vi a partir das 6, que foi quando eu acordei. Mas, amados, o testemunho aqui é que desde 4 horas chovia torrencialmente, e o Senhor ouviu a nossa oração. O mundo estava fechado, aquela coisa bem escura, mas, amados, depois da oração, o Senhor se compadeceu do seu povo. Quando o povo ali em Refidim, foi atacado pelos amalequitas, amados, o Senhor, Ele disse: Moisés, diz a Josué, ele vai à frente do campo de batalha, ele vai batalhar, ele vai vencer. Mas Moisés, Moisés, vai estar intercedendo pelo povo. E, amados, foi quando o Senhor levou Moisés para o monte. E ali no monte, amados, ele começou a interceder. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés erguia suas mãos, o povo prevalecia, Josué prevalecia com o povo. Quando ele baixava, os amalequitas prevaleciam. Sabe o que é que Deus está nos dizendo? Amados, é na oração, é no louvor, é na intercessão, é confiando em Deus que nós vamos passar por esse deserto mais do que vencedores. Glória a Deus por isso. E, amados, haviam ali 2 homens, porque, amados, o pastor não consegue fazer nada sozinho, nós nada conseguimos fazer sozinhos, mas é com esses intercessores, com essas intercessoras. Glorificado seja Deus por cada intercessor que aqui está, por cada intercessora, pelo nosso ministério, pelo nosso presbitério, pela nossa presbítera Áurea, pelo nosso presbítero Júnior, pelo nosso presbítero João, pela nossa diaconisa Ana Rosa, pela nossa diaconisa Dilce, por cada intercessora, por cada pessoa que aqui está à frente de um ministério, do ministério de louvor, do ministério de jovens, porque, amados, juntos nós temos sido mais do que vencedores. Glória a Deus por isso. E, amados, Arão e Ur seguraram nas mãos de Moisés, colocaram ali pedras, e o povo de Deus prevaleceu. E o que foi que aconteceu, amados? Quando a luta terminou, Moisés levantou um altar em Refidim e chamou o nome daquele altar Adonai Nissi. Aqui o Eterno me fez um grande milagre. Você crê? Você está rumo ao Sinai. O Sinai é onde Deus vai manifestar a sua glória. É onde você vai receber e onde você vai conhecer todos os caminhos de Deus para a sua vida. Mas o altar, ele começa em Refidim. Adonai Nissi, Deus que me fez e que me faz grandes milagres. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque nós estamos passando pela prova. Nós estamos sendo aprovados. Mas precisamos erguer o nosso altar e dizer: Deus tem feito
grandes milagres. Amados, que nós consigamos passar por cada uma dessas fases. Eu aqui, amados, agora, quero trazer uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. É uma mensagem de Deus para você, para todos nós. Você vai dizer: aqui Deus me fez grandes milagres. Quando nós voltarmos, amados, quando nós nos reunirmos de novo na congregação, eu e o pastor vamos adorar Ele, porque Ele tem feito grandes milagres. Nesse período, amados, Deus tem revelado coisas grandes na nossa vida, e algo grande Ele já tem feito no nosso viver. Você vai sair desse momento muito mais fortalecido, para a honra e glória do nome do Senhor. Pode ter certeza, amado, você vai erguer um altar, porque Deus vai fazer um milagre. Porque os amalequitas, porque essa luta, você não vai morrer no deserto. Os seus sonhos não estão morrendo no deserto. Aqui é a preparação de Deus para o melhor dele na sua vida. Amém, pastor? Amados, nós temos aqui vários pedidos de oração. A nossa irmã Ivani pediu pela família, pelos amigos e pelo mundo. Realmente, Ivani, estamos precisando muito disso. Creuza pediu por sua saúde, pela saúde da mãe, da irmã e de toda a família. Keiton pediu, tem os mesmos pedidos, ele continua pedindo pela sua família, ele continua pedindo pela família Tomé, pedindo que o Senhor continue a acalmar a mente de Yasmin, acalmar a mente de Kika, também pela sua esposa, também pelos seus colegas de trabalho, pedindo também para que Deus possa trazer paz a toda a humanidade, a todo mundo. Gleice, ela agradeceu ao pastor e está aí, e a todos nós, a todos os irmãos que oraram para que essa chuva passasse. Nós vimos Deus responder tão rapidamente, amados. Thaís pede pelos pastores, né? A Ana, os pais estão pedindo pelos pastores. Carol também está pedindo por Yasmin, né? A sua filha do coração, que na verdade é sobrinha, para que Deus tire as ansiedades, né? E Creuza também está pedindo que Deus cuide do seu filho. Ele está para voltar para casa, não é isso? Glória a Deus, ele está voltando para casa, que Deus possa livrá-lo também, para que Deus entre e nos livre, né, amados, de todo mal, para que Deus venha e que Ele possa continuar, não apenas nos guardando, mas principalmente nos fortalecendo. E também ao Denise, vovó Denise, por todos os profissionais da saúde. Amém? Vamos orar, amados. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém, amados? Vamos falar com o Pai nesse momento. Vamos dizer a Ele agora o que estamos sentindo, o
que vamos pedir alguém, amém? Já estão aqui vários pedidos, mas tem aqueles pedidos que você não pode formalizar. Fala agora com ele em secreto, que o Pai te ouve, amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te dar graças por mais um dia de existência na face da terra, Pai. Ó Deus, por termos chegado até aqui, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que tu tens dispensado neste dia para a tua igreja, o teu povo e para as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, obrigado por ter aplacado a força da chuva, Senhor. E agora os irmãos podem andar, podem circular, Pai. Oh, Pai, faz maravilha, Senhor. Que amanhã amanheça um dia bonito, Pai, nós possamos transitar, fazer aquilo que temos que fazer, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoa cada pedido que foi feito agora, cada petição, Pai, está diante do teu altar agora. Entra com providência, Senhor. Oh, coloca as tuas mãos fortes e poderosas, as tuas mãos santas, Senhor, mãos ensanguentadas de Jesus, Pai, sobre nossas vidas, sobre nossos projetos de vida, Senhor. Muitos irmãos já têm projeto de vida para esse ano de 2020, e eu creio, Pai, que tu vais cumprir, Pai, tudo que tu tens prometido em tua palavra, Pai. Eu creio, Pai, que as bênçãos estão reservadas para que nós esperamos, Pai, por Ti, Senhor. E eu creio que esperam em Ti, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queremos andar, Pai, muito mais. Queremos andar, Pai, pela fé, Pai. Andar na Tua casa, voltar a congregar novamente, Senhor. Nós queremos ter o prazer de dizer, Deus agiu na hora certa, no momento certo, e agora estamos todos aqui de volta e de posse da vitória. E eu creio que isso vai acontecer, Pai, porque eu creio para ver, eu não vejo para crer, Pai, porque as coisas impossíveis são para Ti, as possíveis são para nós, Senhor. Estamos fazendo o que podemos fazer, os homens estão fazendo o que podem fazer, mas aquilo que eles não podem fazer mais, o Senhor vai realizar, Pai. Porque Tu és um Deus de grandes coisas, de grandes proezas. Abençoa o país, a nação, o Nordeste, o estado de Pernambuco, a cidade de Olinda, a cidade do Recife, e a área metropolitana, Pai. O interior do estado, o sertão, a zona da mata, o agreste, o litoral. E que não falte nada, Senhor. Que possamos recuperar aquilo que perdemos, Senhor. Restitui, como Tu restituíste ao povo de Israel, Pai. Tudo que eles tinham perdido ali no Egito, o Senhor restaurou muito mais na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, Pai. Tu renovaste a terra, Pai, como Tu